continuar sempre presente na minha vida e na sua vida. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, primeiro versículo ao verso 5. Por favor, acompanhe a leitura. Assim está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência de fé entre todos os gentios. Versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Quero conduzi-los ainda em uma oração, para que o Espírito Santo de Deus venha nesta manhã, por intermédio da exposição da Escritura, falar ao seu coração. Oremos. Querido Deus, Pai do céu, como é bom estarmos reunidos como a família da fé, para te louvar, para cultuar o teu santo nome. Somos ainda agradecidos porque esse privilégio nos é concedido pela pessoa de Cristo Jesus. E por essa razão, Pai, nós nessa manhã estamos desejosos, necessitados de ouvir a Tua palavra, Pai. Por isso suplicamos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, a ponto de sermos capazes de entender o que a Tua palavra diz. Quanto a mim, pequeno servo, ajude-me a ser coerente e fiel à exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Normalmente nós, quando pensamos ou olhamos para missões, pensamos do ponto de vista daquilo que Deus pensa e vê. Geralmente, quando falamos e olhamos para missões, nós partimos do ponto de vista não apenas daquilo que Deus vê, mas como também como a igreja executa esse seu chamado, como um agente de Deus para anunciar a salvação até os confins da terra. Mas geralmente nós, quando pensamos em missões, nós não damos a devida atenção para o missionário, o mensageiro. Pense o seguinte: geralmente quando nós imaginamos e falamos de grandes missionários que temos na nossa história, como o próprio Paulo, Agostinho, Simonton e tantos outros grandiosos homens que anunciaram o Evangelho por todo este mundo, nós esquecemos que esses homens eram tão limitados, tão humanos e tão carentes da graça de Deus como eu e você. E é por essa razão que eu quero nesta manhã chamar a sua atenção para algumas verdades que podemos ver e aprender partindo do ponto de vista do missionário em si. Por isso, nesta manhã, eu estarei abordando aqui algumas verdades, mas ao mesmo tempo analisando em si o mensageiro,
mas na perspectiva humana, partindo das suas lutas pessoais, dos seus medos, dos seus sonhos, e até mesmo da resposta que estes homens encontraram em Deus. Nós levantamos aqui então essa manhã o apóstolo Paulo, muito pregado em nossos púlpitos, muito conhecido entre as igrejas, mas ao mesmo tempo não damos a devida atenção ao Paulo humano, um Paulo com inúmeras carências, um Paulo sofredor, um Paulo que achou em Deus algumas preciosas respostas para os seus questionamentos. E a primeira verdade que eu quero então nessa manhã apresentar à igreja é que Deus fez de Paulo um servo antes de fazê-lo um apóstolo. Deus fez de Paulo um servo antes de fazê-lo um apóstolo. O texto que nós lemos introduz isso claramente com um claro paradoxo. Paulo, ou seja, servo chamado para ser apóstolo. E o mais interessante nisso é que o apóstolo era um título mais alto e mais reconhecido na igreja do primeiro século. Mas Paulo, ele se apresenta como servo chamado para ser apóstolo. Ou seja, isso significa que a preocupação de Deus a respeito de Paulo era Paulo em primeiro lugar. Deus queria fazer deste homem um servo e não simplesmente uma máquina de plantar igrejas. É por essa razão, amados irmãos, que é necessário que Cristo desenvolva em nós a sua imagem mediante a exposição da sua palavra, mediante a ação do seu Espírito Santo, para que o nosso coração se volte ao seu serviço e não propriamente a inúmeras atividades. Não é mesmo? Vejamos o seguinte, a jornada de Paulo, para que possamos entender melhor essa primeira verdade. A Bíblia fala que Paulo, ele de perseguidor, transformou-se em perseguido quando Cristo veio ao seu encontro, por meio de uma visão, ali na estrada de Damasco. E a Bíblia também diz que ele ficou temporariamente cego, tendo que pedir para ser curado. E passado algum tempo, então, Paulo curado, ele parte de Damasco, ele vai lá para a Arábia para fazer o seu curso teológico, 3 anos estudando intensamente, muita coisa sobre Deus, o Antigo Testamento, aprendendo mais sobre o verdadeiro Deus, Cristo. Depois, então, desse curso teológico intenso, Paulo pensou que estava preparado para pregar o Evangelho, então ele volta a Damasco e prega, mas é perseguido e tem que fugir. Então a Bíblia diz que Paulo vai para Jerusalém, porque ali estavam os apóstolos. Lá ele pensou que seria aceito por esses homens, mas não foi. Duvidaram da sua fé, da sua conversão, e ele foi rejeitado. Mas a Bíblia diz que então Barnabé o abraça e investe sua vida. Então, cheio de empolgação, Paulo faz um grandioso projeto para evangelizar Jerusalém, mas a Bíblia diz que Deus então rejeita o seu projeto, rejeita o seu plano e faz com que ele arrume as malas e vá lá para Tarso, onde iria permanecer no anonimato por aproximadamente 10 anos de molho, sem fazer praticamente nada, nenhum projeto, longe dos acontecimentos. E nesse período, Deus então tira dele a sua vaidade, o seu orgulho, a sua intemperança. E finalmente, quando tem um grande avivamento que inicia-se em Antioquia, Barnabé o chama, mas quando o encontra agora não mais um homem parcial, um homem radicalizado
pelos seus ideais, mas encontra apenas um servo. É por essa razão que Deus tinha como objetivo fazer deste homem um servo, e não propriamente um grande plantador de igrejas. Que preciosa lição essa manhã, não é, meus irmãos? E como podemos aplicar para a nossa vida, não é mesmo? Podemos. Como podemos? Querido irmão, saiba que Deus está muito mais interessado em forjar o caráter de Cristo na sua vida, no seu coração, do que com o serviço, com que o ministério que você possa exercer na sua igreja local. A preocupação de Deus, o desejo de Deus, em primeiro lugar, é exercer na sua vida a imagem do seu filho, para que então depois você possa ser capaz de exercer, seja qual for o ministério dentro da sua igreja local. Tristemente, hoje a igreja de Cristo, de uma forma geral, aparenta ser mais uma empresa do que propriamente igreja. Igreja que tem aprendido a ser mais ativista do que reino. Porque perderam essa verdade, o foco dessa verdade. Mas em segundo lugar, aliás, tem um versículo muito legal, muito precioso, que nos aponta para essa verdade. Eu não posso deixar de dizer. Romanos 8, versículo 29, onde o próprio Paulo escreveu assim, abra sua Bíblia, Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, amou, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Compreende agora que Deus quer desenvolver em você, quer esculpir em sua vida o caráter de Cristo. Mas em segundo lugar também aprendemos que Deus ensinou a Paulo que uma vida no centro da sua vontade não o isentaria de provações. Uma vida no centro da vontade de Deus não isentaria Paulo de provações. Paulo, por diversas vezes, enfatizou que há para a igreja, sim, uma promessa de capacitação espiritual, de poder espiritual. Contudo, Paulo, ele afirma que só somos revestidos com essa autoridade espiritual para fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, e não para fazermos, ou para satisfazer, ou melhor dizendo, o nosso ego, as nossas luxúrias, as nossas vontades, e sim, e exclusivamente, somos capacitados com o poder do alto para exercermos e exercitarmos a vontade de Deus. Tristemente, a igreja de Cristo de hoje tem confundido capacitação espiritual com prosperidade, com uma vida sem lutas, com uma vida sem problemas, não é mesmo? Mas nessa manhã nós precisamos entender que capacitação espiritual jamais vai isentar o crente de provações. Vejamos mais uma vez a experiência de Paulo quanto a isso. Em sua primeira viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo ele experimentou, passou por uma terrível tempestade que quase o matou. Mas em seguida, em sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo estava desejoso em ir para a Ásia, mas Deus então manda que ele fosse para a Europa. E ele então se submete, obedece a Deus. Então, quando chega em Filipos, Paulo é açoitado em praça pública e é trancado em uma prisão. Mas à meia-noite ele persevera louvando o nome do Senhor.
Em seguida, a Bíblia diz que ele é solto e vai para Tessalônica, onde é perseguido por causa do Evangelho. Em Tessalônica, a Bíblia também nos fala que ele chega em Bereia e lá ele é ameaçado de morte. De Bereia, ele vai então para Atenas, e ali o chamam de Taguarela. De Atenas, então, Paulo vai para Corinto, e ali ele é acusado de impostor. Note você que esse homem estava sendo um servo obediente, fiel ao chamado de Deus para a sua vida. E em momento algum, Deus o livrou de provações. Não é mesmo? Mas agora, ainda mais velho, em sua terceira viagem missionária, quando ele recolhia ofertas para ajudar os irmãos da Judeia, ele vai para Jerusalém. Quando chega ali, o povo espera não como flores, não como um grande servo de Deus, mas o esperava como cadeias e grilhões. Então, sendo acusado pelos judeus, Paulo apela para Roma, pois Deus o queria ali. E Paulo então é colocado naquele navio com destino a Roma, não como um grande convidado, ou com um grande político, mas Paulo é colocado ali dentro daquele navio como um prisioneiro miserável, mas por amor ao Evangelho. Um homem que realizou e fez com muito zelo a vontade de Deus, mas a sua vida não foi, de fato, um mar de rosas. E nessa viagem foi terrível, porque o navio onde estava foi açoitado durante 14 dias por uma terrível tempestade e veio a naufragar. E Paulo, então, como náufrago na ilha de Malta, ele ainda é picado por uma víbora que quase o mata. E preso, então, em Roma, esperava ali, a todo instante, a sua morte. Sem dúvidas, um homem completamente revestido com a autoridade de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que andava com Deus. Contudo, a sua autoridade era limitada pela visão de Deus. A sua visão era limitada pela vontade de Deus. E também isso não deve ser diferente para mim e para você, meu irmão. Às vezes nós estamos achando que o verdadeiro cristianismo é muito fácil de ser seguido, vivido, mas não é. Em nosso contexto brasileiro tem sido pregado aí tanta coisa que não é do verdadeiro, do genuíno evangelho. Ontem eu e minha esposa estávamos retornando do Vale de Dom Cavate pela manhã, quando recebemos no celular uma mensagem de um pastor presbiteriano ali no Vale do Aço, não sei como ele descobriu meu telefone, convidando as pessoas para a semana da quebra de maldição, porque quebrando assim a maldição, você seria grandemente abençoado por Deus. A semana da quebra de maldição. Tristemente, um pastor presbiteriano. É isso que tem sido pregado nos nossos dias. Uma vida fácil, um evangelho que promete prosperidade, curas, sinais fantásticos. Entretanto, o evangelho genuíno, apresentado por Cristo, deixado pelo nosso Senhor, nos ensina que nós, embora andemos com Ele fielmente, não estamos isentos de provações. Cristo foi categórico em dizer que no mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos focar nele, no seu exemplo. E finalmente, a terceira verdade, Deus ensinou a Paulo que a sua paz transpõe a transitória ansiedade humana.
depois de Deus ensinar a Paulo que ele deveria ser servo antes de ser apóstolo, Deus também ensinou a Paulo que uma vida reta, santa, não isentaria de provações. E agora vemos que Deus ensina a Paulo que a sua paz, a paz de Deus, transpõe a transitória ansiedade humana. Note você que as virtudes mais encontradas em Paulo, em meio às adversidades, que ele vivia em paz com Deus. Paulo ele possuía todos os motivos humanos imagináveis do mundo para ser um homem extremamente ansioso. Mas o mais legal disso é que ele escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E o interessante é que o verbo ansiar aqui significa, na língua grega, o ato de várias pessoas segurarem em um pano e puxarem no mesmo instante em direções opostas, até que se rasgue e se transforme em farrapos. Essa é a ideia de ansiedade trabalhada aqui por Paulo. Pessoas pressionadas em várias direções, até se acharem em estado de farrapos humanos. Mas muito me impressiona que esse homem, como sofreu, como passou por momentos difíceis, mas vivia em paz com Deus. E se tratando ainda a respeito da ansiedade, Paulo ainda, em sua própria carta aos Filipenses, capítulo 4, na continuidade do versículo 6, ele escreve assim, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele continua dizendo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Eu não tenho dúvidas, queridos, que a oração era o fator de equilíbrio na vida desse grande servo de Deus. Porque aqui nós encontramos a saída, caso você tenha pecado, de levar uma vida tão cheia de ansiosidade, uma vida tão ansiosa. E Paulo nos mostra que o remédio para a ansiedade não é uma pílula, mas chama-se, olha só o que vemos aqui, orar, precisamos orar, suplicar e agradecer a Deus. O fator de equilíbrio na vida deste homem que amou tanto a Cristo, que pregou em tantos lugares o amor de Cristo, o verdadeiro Evangelho, é que ele era um homem de muita oração. Esses dias eu li um artigo falando de ansiedade, um artigo sobre um grande servo de Deus, conhecido como o gigante da fé, que viveu no século XIX, que levou mais de 30 mil pessoas a conhecer o verdadeiro Evangelho, a serem alcançados pelo amor de Cristo, George Miller, em seu livro conhecido como 50 mil orações respondidas. Esse era um homem que orava muito, um homem que dependia muito de Deus e que buscava em Deus a sua provisão diária. E o mais legal é que esse homem deixou assim no seu diário escrito: a genuína fé, ela começa quando a ansiedade termina. A genuína fé, ela é fortalecida quando ao mesmo tempo a ansiedade termina. Porque à medida que nós vamos nos tornando mais ansiosos,
parece que a nossa fé vai sucumbindo, vai diminuindo, não é mesmo? Porque a ansiedade, na verdade, ela nos leva para um caminho de incredulidade, de pensarmos que Deus ele não é capaz de suprir de fato todas as nossas necessidades. E se Ele quiser, Ele é capaz para isso. Mas aprendemos com Paulo que a paz de Deus transpõe a transitória ansiedade humana. Basta orar, suplicar e agradecer a Deus. Tristemente, a oração não tem sido mais uma das marcas da verdadeira igreja, né? A gente vai pelo interior, a gente percebe que a reunião de oração, os encontros de oração estão deixando de existir. Foram trocados por encontro de células, foram trocados por churrascos, foram trocados por tantas coisas. E tristemente o povo de Deus tem deixado de orar. Consequentemente, vemos um povo que está extremamente ansioso. Um povo que não se volta mais ao seu Senhor. Por isso eu quero nessa manhã, meu querido irmão, dizer que vale a pena sim olhar para a vida de Paulo e aprender um pouquinho com a sua experiência como homem, como servo, e ao mesmo tempo entendermos que Deus ele pode também fazer o mesmo com a minha vida e com a sua vida. E minha oração nessa manhã é que você tenha uma vida de plena dependência desse Deus, de uma vida que se submeta à vontade de Deus, apesar das crises, das aflições que você certamente vai enfrentar na sua caminhada. Vamos orar? Pai querido, te damos graças, porque aprendemos pela tua palavra, que apesar da nossa limitação, da nossa fraqueza, o Senhor tem sido conosco, Pai, nos chamando para uma vida mais próxima de Cristo, mas também uma vida de plena confiança no Senhor, Pai, apesar das circunstâncias que possamos enfrentar, Pai. E que o Senhor, então, nos ajude a vivermos assim para a Tua glória, Pai. E que a imagem do Teu Filho venha continuar sendo esculpida em cada um de nós, Pai. Assim oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém.